mais um videozinho da série Perdeu Tudo pelo Mito. E a protagonista de hoje é a deputada federal Silvia Wayap. Não sei se eu estou pronunciando correto, mas hoje o TSE confirmou a cassação dela. Na verdade, ela já tinha sido cassada pela Câmara em dezembro de 2025, do ano passado. E agora o TSE confirmou. Então agora não tem mais para onde recorrer, ela deixa de ser deputada federal para valer. A Silvia Wayap, ela é conhecida como a indígena do Bolsonaro. Ela é bolsonarista, ela é filiada ao PL, sendo que ela era filiada ao PSL quando o Bolsonaro era desse partido. Ela fez parte do governo, ela ocupou uma pasta numa secretaria que era para a saúde dos povos indígenas, que era submetida ao ministério que era da Damares Alves. Inclusive a Damares é uma grande amiga dela. Quando ela foi nomeada para essa pasta, parece que foi o Mandetta que nomeou ela, a Damares comemorou e falou: estão vendo, gente? Falava que o Bolsonaro não gosta dos indígenas. Bolsonaro gosta sim dos indígenas. Ó. Tem um índio que é o presidente da FUNAI e uma indígena na Secretaria de Saúde dos Povos Originários. Foi o que a Damares postou mais ou menos nesse sentido na época, né? Dando a entender que o Bolsonaro não tinha esses preconceitos. Mas na verdade nós vimos depois, né, como ele lidou com a questão dos Yanomamis, né, que estavam lá na fronteira com a Venezuela, no estado de Roraima. Eles estavam subnutridos, sendo contaminados por mercúrio, porque no governo Bolsonaro ele liberou o garimpo ilegal, então todo mundo podia garimpar, destruiu vários ambientes ecológicos do Brasil e acabou contaminando aldeias indígenas. E ainda por cima o governo se recusou a mandar ajuda. Parece que a Damares recebeu mais de 17 e-mails, né, não lembro, acho que não foi nem a Damares, acho que foi a... Não, foi a Damares mesmo. Ela recebeu mais de 17 e-mails pedindo ajuda, água potável e medicamento para essas tribos originárias, e ela simplesmente ignorou. Até porque era época de eleição, eles não queriam que isso fosse vazado, né, para não queimar o filme do Bolsonaro. E essa própria Silvia Wayap, ela recebeu também um processo do estado do Pará, porque as tribos indígenas desse estado tinham solicitado ajuda, médico, atendimento especial para os indígenas, que eles têm direito pela Constituição, e ela simplesmente ignorava também os pedidos, ela não fazia nada para ajudar essas aldeias. Aí eles entraram na justiça alegando que é o dever dela, constitucional, fazer isso. Ela alegava que tinha pouca verba, que não sei o que, tinha poucos recursos, tanto que ela mesma chegou a processar uma vez o Valdemar da Costa Neto, porque ela alegava que sofria preconceito, porque a pasta dela recebia muito menos verba do que as outras pastas. Pelo que eu vi ali na matéria, parece que a pasta dela recebeu acho que foi uns 20 mil reais de verba para ela poder tocar a pasta dela, enquanto que uma pasta de um outro cara que também é ligado a causas indígenas recebeu mais de 1 milhão de verba. Então ela chegou a entrar na justiça contra o Valdemar, falando que isso era um preconceito para ela ser uma mulher negra e indígena. Então, talvez ela não tivesse mesmo muita verba, né? Mas o fato é que ela não foi tão responsável assim com as comunidades dos povos originários. E isso prova também o próprio preconceito dentro do próprio bolsonarismo. Porque se você faz parte de um movimento, que é o bolsonarismo, de um governo, e esse governo dá menos verba para você, uma coisinha de nada, enquanto que enche os outros ministérios de verba, e ela mesma falou que foi preconceito étnico, então isso mostra que eles são sim preconceituosos. Só colocaram ela lá para fazer figura. Olha, não temos nada contra indígenas. É o mesmo que eu contratar uns 10 funcionários para minha empresa, aí eu vejo que não tem nenhum negro, eu contrato um negro e pago 10% de salário desse funcionário negro em detrimento dos outros. Olha, os outros aqui ganham 3 mil reais por mês, você vai ganhar 300. É claro que isso aí seria racismo, é um preconceito. É o mesmo que aconteceu com ela. E mesmo assim ela continua bolsonarista. Mas enfim, durante a campanha de 2018, ela pegou um dinheiro que era destinado para a campanha eleitoral e ela fez uma harmonização facial. Parece que o valor foi de 9 mil reais. Porque ela alega que não tinha o dinheiro para pagar essa harmonização, que ela estava esperando o dinheiro que ela ia receber do Exército, que ela também foi tenente do Exército. Inclusive na biografia dela diz que desde criança ela é apaixonada pelos símbolos militares, que ela estudou numa escola lá em Macapá, no Amapá. Eu não sei se foi na capital Macapá, mas foi no Amapá. Em que ela adorava quando levantava a bandeira, tal. Ela pedia para a professora para poder levantar a bandeira. E eles nunca deixaram. Segundo ela, crianças não brancas ou indígenas não podiam levantar a bandeira. Então, ou seja, ela cresceu vendo o preconceito que havia contra os indígenas. E mesmo assim ela ficou apaixonada pelo militarismo. Mesmo ela nunca tendo podido levantar a bandeira por ser indígena. Então não faz sentido você se apaixonar por uma instituição que discrimina você. Só crianças indígenas e não brancas não podiam.
não brancas que ele se refere a outras etnias, tá? Como por exemplo uma criança negra, também não podia. Então, ela nunca conseguiu realizar esse sonho dela, e mesmo assim ela entrou com o militarismo e chegou a ser tenente. Então eu não entendo muito a mente dessa moça, sabe, que parece que ela gosta daquilo que maltrata ela, daquilo que é contra ela, aí que ela parece que vai mesmo. Deve ser aquele negócio de síndrome de Estocolmo, né? Mas a pessoa se apaixona pelo abusador. Deve ser algo assim, o Freud explica, né, na psicologia, algo assim, é que nem aquela trans de direita. Ela quer pertencer a um grupo que odeia ela e é contra a existência dela. Se pudesse, até eliminaria ela, se fosse permitido por lei. Então eu não entendo muito como uma mulher indígena, que sofreu tantos preconceitos, vira militar e depois vai fazer parte de um governo que dentro do próprio governo ela sofreu preconceito. Não davam quase verba para ela trabalhar no ministério dela. Que não era bem ministério, era uma secretaria, né? O Bolsonaro, ele inventou aquela mentira que ele reduziu os ministérios, mas isso não diminuiu um centavo dos custos, que as pastas continuam as mesmas. Eu já fiz um vídeo explicando isso, tá, pessoal? Na verdade, ele só tirou o status de ministério de alguns ministérios, de ministério para secretaria, mas as pastas continuam lá. Essas pastas são obrigatórias. Enfim, aí por causa dessa harmonização facial, ela foi cassada. Eu acho essa cassação dela um pouco tardia. Tudo bem que a Câmara já tinha cassado ela no ano passado, mas eu falo tardia porque agora já está no final do mandato, né? Já tem eleições novamente esse ano, então ela praticamente ficou o tempo todo na Câmara gastando o nosso dinheiro, com todas as benesses. Então eu acho engraçado, né? Que nem eu falava da Zambelli, eles vão esperar o quê? Ela ser reeleita para cassar ela? Porque esses processos são tão demorados no Brasil que a pessoa praticamente vive o mandato inteiro. Fora que vai lá saber o que ela fez no mandato dela, né? Se ela conseguiu alguma coisa ou não, de dinheiro, essas coisas, enfim. Aí só agora é cassada. O lado bom é que com a cassação ela não pode ser candidata de novo. Então é uma bolsonarista a menos, né, em Brasília. Mas ano que vem já vai ter também outros bolsonaristas, né? Então fica elas por elas, não mudou muita coisa. Com a cassação dela, mais 5 deputados também foram cassados, de partidos de centro, PP, essas coisas, e deputados menos conhecidos. Eles fizeram até um protesto, falaram que eles queriam, na época, fazer greve de fome. Eu sou a favor, façam greve de fome, fiquem sem comer, o máximo que você aguentar. Sou super a favor. E agora ela não pode mais ser eleita. E eu acho engraçado, né, que o Marcos Feliciano fez pior, né? O Marco Feliciano, ele fez um tratamento dentário, segundo ele, para bruxismo, né, nos dentes, que custou R$157 mil. É um valor bem maior do que o valor da Sônia Wayap. R$157 mil. E ele nunca deu nada para ele isso, sendo que isso era ilegal. Ele fez uma manobra lá para a Câmara reembolsar ele, que também era ilegal, mas ele foi protegido ali pelos seus. O que mostra de novo o quê? O preconceito. Se é uma mulher indígena, eles estão um pouco se lixando. Agora, se é um cara branco, evangélico, como o Feliciano, aí eles protegem o cara e deixam o cara lá de boa. Não sou um pouco preconceito para vocês? Tanto que quem determinou a cassação dela, né, quem votou favorável, foi o próprio André Mendonça, o ministro terrivelmente evangélico. Dá uma olhadinha. Quanto à alegada ausência de prova pericial para comprovar a realização do procedimento estético, mostra-se evidente a sua desnecessidade. A própria recorrente, em sua peça de defesa e na mídia juntada aos autos, confirmou ter realizado o procedimento. Em segundo lugar, também no ponto porque a ocorrência do fato foi demonstrada por outros meios probatórios idôneos. Viram? Será que se o André Mendonça estivesse julgando uma cassação do Marco Feliciano, por exemplo, que gastou um valor bem maior, R$157 mil, será que ele votaria a favor para a cassação dele? Fica aí ao critério de vocês, porque parece que todas as atitudes dela me remetem a preconceito. Diz que desde a infância, não pode levantar a bandeira, a sua pasta vai receber menos verba, você não pode fazer tal coisa enquanto os outros podem, você não pode fazer uma harmonização facial enquanto o Feliciano pode, tratar os dentes dele. E ela falou que ia pagar esse dinheiro, mas inclusive foi a própria assessora dela e o outro cara lá do gabinete dela que denunciou ela, porque ela falou que ia pagar quando saísse o dinheiro do exército. Eu não sei se é aposentadoria que ela tem direito ou sei lá, mas eles perceberam que passou o tempo e ela não pagou. Aí foram eles mesmos que foram no Ministério Público denunciar ela. Irônico, né, pessoal? E mesmo assim ela não deixa de ser bolsonarista. Mesmo assim ela continua sendo a indígena do Bolsonaro, mesmo perdendo tudo. Perdeu o cargo, não vai poder se reeleger de novo. No exército eu não sei se ela vai poder voltar, apesar que eu acho que ela é afastada, né? Porque ela já teve um cargo, ela se afastou para ser política. Então perdeu todas essas conquistas dela por causa do mito. Enquanto que o mito está pouco se lixando para ela.
Não só o mito, mas os próprios bolsonaristas, que eu não vi ninguém dando apoio para ela ou lamentando o ocorrido, sabe? Como fariam se fosse um Marcos Feliciano, por exemplo. Não vi ninguém se manifestando até agora. Ou seja, a pessoa perde tudo, sofre todo esse preconceito e discriminação e continua aliada ali a quem discrimina ela. Parece mulher de malandro, né? Que malandro bate, ela continua lá, meu homem, meu marido. Silvia, então eu lamento, né? Que ela continue com essa mentalidade bolsonarista, né? Ela é a favor do progresso dos índios, que os índios têm que viver em sociedade, que os militares devem ser responsáveis por isso, porque eles têm uma experiência logística, né? De acessar aldeias indígenas que são de difícil acesso, tal, não sei o quê. Enfim, ela, se dependesse dela, não ia ter mais aldeia indígena no Brasil. Eles iam todos ser modernizados e morar na cidade. Essa é a mentalidade dela. Mesmo ela sendo indígena. Apesar que ela foi adotada, tá, pessoal? Ela foi criada por um homem que educou ela, ajudou muito na vida dela. Então, talvez por isso ela tenha uma mentalidade. Se bem que na biografia dela também ela comenta que quando ela sofreu um acidente, quando ela era criança, na selva, ela caiu, a madeira pegou na perna dela, teve que ir para o hospital em Macapá, capital do estado, que ela ficou encantada com a cidade. Ela achou aquilo uma maravilha, a cidade grande. Tanto que depois, em dado momento, ela foi sozinha para o Rio de Janeiro, onde ela chegou até a morar na rua. Nada contra isso, que eu também já morei na rua. Mas é porque ela gosta de cidade grande, entendeu? Ela não gosta muito daquela vida estilo de mato, né, isolado, em aldeias e tal. Talvez por isso, se dependesse dela, talvez não tivesse nem aldeia indígena, né? Porque, pelo gosto dela, eu acho que ela acredita que os indígenas todos gostariam de ter uma vida numa cidade. O que não é verdade, né, pessoal? Seria mais um gosto pessoal dela. Mas enfim, ela foi se envolver com o pior que há de política no Brasil. E agora nós podemos dizer: perdeu tudo pelo mito. Quem gostou do vídeo, pessoal, dá um like, deixa um comentário, atualiza a página, tá? Que o YouTube está removendo o like. Deixa qualquer comentário que ajuda no engajamento. Quem quiser colaborar tem QR Code, Pix, pode dar uma ipada no vídeo, tá? E eu tenho 2 listas de aviso, tá? Quando eu faço um vídeo eu coloco lá. É no Instagram e no WhatsApp. Tem um grupo também no WhatsApp, tá? O link está aqui na descrição de qualquer vídeo. Quem quiser pode entrar que será bem-vindo. Muito obrigado a quem viu o vídeo até aqui. Até a próxima.